Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Título 1, Capítulo único das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Artigo 4º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Título 2 do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Capítulo 1 do provimento. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Inciso 1. Nacionalidade brasileira. Inciso 2. Gozo dos direitos políticos. Inciso 3. Aquitação das obrigações militares e eleitorais. Inciso 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Inciso 5. A idade mínima de 18 anos. Inciso 6. A aptidão física e mental. Parágrafo 1º. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 2º. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas são reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Parágrafo 3º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Artigo 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Artigo 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 8º. São formas de provimento de cargo público. Inciso 1. Nomeação. Inciso 2. Promoção. Incisos 3 e 4 revogados pela Lei 9.527/97. Inciso 5. Readaptação. Inciso 6. Reversão. Inciso 7. Aproveitamento. Inciso 8. Reintegração.
Inciso 9. Recondução. Seção 2 da nomeação. Artigo 9º. A nomeação far-se-á. Inciso 1. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. Inciso 2. Em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. Parágrafo único. O servidor ocupante cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Artigo 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos. Seção 3 do concurso público. Artigo 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável seu custeio e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Artigo 12. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período. Parágrafo 1º. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. Parágrafo 2º. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior, com prazo de validade não expirado. Seção 4. Da posse e do exercício. Artigo 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contada a publicação do ato de provimento. Parágrafo 2º. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato do provimento e licença prevista nos incisos 1, 3 e 5 do artigo 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos 1, 4, 6, 8, alíneas A, B, D, E e F, incisos 9 e 10 do artigo 102, o prazo será contado do término do impedimento. Parágrafo 3º. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Parágrafo 4º. Só haverá posse nos cargos de provimento de cargo por nomeação. Parágrafo 5º. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Parágrafo 6º. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.
Artigo 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Parágrafo 1º. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Parágrafo 2º. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no artigo 18. Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor, compete dar-lhe exercício. Parágrafo 4º. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data da publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Artigo 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Artigo 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no posicionamento na carreira a partir da data de aplicação do ato que promover o servidor. Artigo 18. O servidor que deva ter exercício em outro município, em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluindo neste prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Parágrafo 1º. Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. Parágrafo 2º. É facultado ao servidor declinar os prazos estabelecidos no caput. Artigo 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 6 e 8 horas diárias, respectivamente. Parágrafo 1º. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Verificar a emenda constitucional número 19. Inciso 1, assiduidade. Inciso 2, disciplina. Inciso 3, capacidade de iniciativa. Inciso 4, produtividade. Inciso 5, responsabilidade. Parágrafo 1º. 4 meses antes de fim do estágio 4 meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetido à homologação da autoridade competente à avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade,
de acordo com o que dispuser a lei, o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos 1 a 5 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29. Parágrafo 3º. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão do grupo de direção, assessoramentos superiores, DAS, de níveis 6, 5 e 4 ou equivalentes. Parágrafo 4º. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas licenças e os afastamentos previstos nos artigos 81, incisos 1 a 4, 94, 95 e 96. Bem assim, afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo na administração pública federal. Parágrafo 5º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83, 84, parágrafo 1º, 86 e 96. Bem assim na hipótese de participação em curso de formação e será retomada a partir do término do impedimento. Seção 5 da estabilidade. Artigo 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público após completar 2 anos. Verificar que o prazo é de 3 anos, segundo a emenda constitucional 19. Artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe ser assegurada ampla defesa. Seção 6 da transferência, artigo 23, que foi revogado pela Lei 9.527 de 97. Seção 7 da readaptação. Artigo 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Seção 8 da reversão. Artigo 25. Reversão ou retorno à atividade do servidor aposentado. Inciso 1. Por invalidez, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria ou, inciso 2, no interesse da administração desde que, a linha A, tenha solicitado a reversão, a linha B, a aposentadoria tenha sido voluntária, a linha C, estável quando na atividade, a linha D, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação, a linha C, haja cargo vago. Tudo aqui pela redação da medida provisória número 2.225 de reedição 45 de 2001. Parágrafo 1º. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo 2º. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão de aposentadoria. Parágrafo 3º. No caso do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga.
Parágrafo 4º. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente a aposentadoria. Parágrafo 5º. O servidor de que trata o inciso 2 somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. Parágrafo 6º. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. Artigo 26, revogado pela já citada Medida Provisória 2225, reedição 45, de 2001. Artigo 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Seção 9 da reintegração. Artigo 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 30 e 31. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Seção 10 da recondução. Artigo 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de: inciso 1. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Inciso 2. Reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no artigo 30. Seção 11 da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 30. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Artigo 31. O órgão central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. Parágrafo único. Na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob a responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, CIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou unidade. Artigo 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial. Capítulo 2 da vacância. Artigo 33. A vacância do cargo público decorrerá de: inciso 1, exoneração; inciso 2, demissão; inciso 3, promoção; incisos 4 e 5, revogados em 97; inciso 6, readaptação; inciso 7, aposentadoria; inciso 8, posse em outro cargo inacumulável; inciso 9, falecimento. Artigo 34. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Parágrafo único. A exoneração de ofício dar-se-á: inciso 1.
quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Inciso 2, quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Artigo 35. A exonação de cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á. Inciso 1. A juízo da autoridade competente. Inciso 2. A pedido do próprio servidor. Parágrafo único revogado em 97. Capítulo 3 da remoção e da redistribuição. Seção 1 da remoção. Artigo 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, entende-se modalidade de remoção. Inciso 1, de ofício, interesse da administração. Inciso 2, a pedido, a critério da administração. Inciso 3, a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da administração. A linha A, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados e Federal e dos municípios que for deslocado no interesse da administração. A linha B, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste no assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. A linha C, em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. Seção 2 da redistribuição. Artigo 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC, observados os seguintes preceitos. Inciso 1. Interesse da administração. Inciso 2. Equivalência de vencimentos. Inciso 3. Manutenção da essência das atribuições do cargo. Inciso 4. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades. Inciso 5. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. Inciso 6. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Parágrafo 1º. A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. Parágrafo 2º. A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do CIPEC e os órgãos e entidades da administração pública federal envolvidos. Parágrafo 3º. Nos casos de reorganização e extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento na forma dos artigos 30 e 31. Parágrafo 4º. O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CIPEC e ter exercício provisório em outro órgão ou entidade até seu adequado aproveitamento. Capítulo 4 da substituição. Artigo 38. Os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargos de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Parágrafo 1º. O substituto assumirá automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função, direção ou chefia e de natureza especial nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo,
hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Parágrafo 2º. O substituto fará jus à remuneração pelo exercício do cargo ou da função de direção ou de chefia ou de cargo de natureza especial, nos casos de afastamentos e impedimentos legais do titular superiores a 30 dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição que excederem o referido período. Artigo 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria. Título 3. Dos direitos e vantagens. Capítulo 1. Do vencimento e da remuneração. Artigo 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei. Parágrafo único, revogado pela Lei 11.784 de 2008. Artigo 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Parágrafo 1º. A remuneração do servidor investido em função ou cargo de comissão será paga na forma prevista no artigo 62. Parágrafo 2º. O servidor investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 93. Parágrafo 3º. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Parágrafo 4º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas no mesmo poder ou entre servidores dos três poderes, ressalvar as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Parágrafo 5º. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Artigo 42. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título no âmbito dos respectivos poderes, pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos 2 a 7 do artigo 61. Artigo 43, revogado pela Lei 9.624 de 98. Artigo 44. O servidor perderá, inciso 1, a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado. Inciso 2, a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97 e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecido pela chefia imediata. Parágrafo único. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Artigo 45. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração do ou provento. Parágrafo 1º. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Redação dada pela Lei 13.062 de 2015. Parágrafo 2º. O total das consignações
facultativas, de que trata o parágrafo 1º, não excederá a 35% de remuneração mensal, sendo 5% reservado exclusivamente para vide Lei 14.131/2021. Inciso 1. Amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Inciso 2. A utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Artigo 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 94, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Redação dada pela medida provisória 2225, de edição 45 de 2001. Parágrafo 1º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração, provento ou pensão. Parágrafo 2º. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao processamento da folha, a reposição será feita imediatamente em única parcela. Parágrafo 3º. Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento de decisão liminar, tutela antecipada ou sentença que venha a ser revogada ou rescindida, serão eles atualizados até a data da reposição. Artigo 47. O servidor em débito com erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá prazo de 60 dias para quitar o débito. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. Artigo 48. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de privação de alimentos resultantes de decisão judicial. Capítulo 2 das vantagens. Artigo 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Inciso 1. Indenizações. Inciso 2. Gratificações. Inciso 3. Adicionais. Parágrafo 1º. As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Parágrafo 2º. As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. Artigo 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção 1 das indenizações. Artigo 51. Constituem indenizações ao servidor. Inciso 1, ajuda de custo. Inciso 2, diárias. Inciso 3, transporte. Inciso 4, auxílio moradia. Artigo 52. Os valores das indenizações estabelecidos nos incisos 1 a 3 do artigo 51, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidos no regulamento. Subseção 1 da ajuda de custo. Artigo 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que o interesse do serviço passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede. Parágrafo 1º. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Parágrafo 2º. A família do servidor que falecer na nova sede
são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem dentro do prazo de 1 ano contado do óbito. Parágrafo 3º. Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos 2 e 3 do parágrafo único do artigo 36. Artigo 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Artigo 55. Não será concedida ajuda de custo a servidor que se afastar do cargo ou reassumir em virtude de mandato eletivo. Artigo 56. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso 1 do artigo 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário, quando cabível. Artigo 57. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede do prazo de 30 dias. Subseção 2 das diárias. Artigo 58. O servidor que, a serviço, afastasse da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesa extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser regulamento. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede ou quando a União custear por meio diversos as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. Parágrafo 3º. Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidos com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades, servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipótese em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional. Artigo 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto no caput. Subseção 3 da indenização de transporte. Artigo 60. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Subseção 4 do auxílio moradia, incluída pela Lei 11.355 de 2006. Artigo 60-A. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Artigo 60-B.
conceder-se-á auxílio moradia ao servidor se atendido os seguintes requisitos. Inciso 1. Não existe imóvel funcional disponível para uso do servidor. Inciso 2. O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupa imóvel funcional. Inciso 3. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou não tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário, promitente cessionário de imóvel no município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado, sem averbação de construção, nos 12 meses que antecederem a sua nomeação. Inciso 4. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. Inciso 5. O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do grupo de direção e assessoramento superior de DAS, níveis 4, 5 e 6, natureza especial, de ministro de Estado ou equivalentes. Inciso 6. O município, no qual assuma o cargo, comissão ou função de confiança, não se enquadra nas hipóteses do artigo 58, parágrafo 3º, em relação ao local de residência e domicílio do servidor. Inciso 7. O servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses, onde for exercer o cargo, comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período. E, inciso 8, o deslocamento não tenha sido força de alteração de lotação, nomeação para cargo efetivo. Também tem o inciso 9, incluído pela Lei 11.409 em 2007, o deslocamento tem ocorrido após 30 de junho de 2006. Parágrafo único. Para fins do inciso 7, não será considerado o prazo no qual o servidor está ocupando outro cargo em comissão relacionado ao inciso 5. Artigo 60-C, revogado pela Lei 12.998 de 2014. Artigo 60-D. O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de ministro de Estado ocupado. Parágrafo 1º. O valor do auxílio moradia não pode ser superior a 25% da remuneração de ministro de Estado. Parágrafo 2º. Independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento de até o valor de R$ 1.800. Parágrafos 3º e 4º, incluídos pela medida provisória 805 de 2017, porém com vigência já encerrada. Seção 2 das gratificações e adicionais. Artigo 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Inciso 1. Retribuição pelo exercício de função de chefia, direção e assessoramento. Inciso 2. Gratificação natalina. Inciso 3. Revogado pela MP 2225 e 45. Inciso 4. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Inciso 5. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Inciso 6. Adicional noturno. Inciso 7. Adicional de férias. Inciso 8. Outros relativo ao local na natureza do trabalho. Inciso 9. Gratificação por encargo de curso ou concurso. Este incluído pela Lei 11.314 de 2006. Subseção 1. Da retribuição pelo exercício de função, direção, chefia e assessoramento. Artigo 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo, investido em função, direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou em natureza especial, é devida a retribuição pelo seu exercício. Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos de comissão de que trata o inciso 2 do artigo 9º. Artigo 62-A. Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI,
A incorporação da retribuição pelo exercício de função, direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão natureza especial que se refere aos artigos 3º e 10 da Lei 8.911, de 11 de junho de 94, e o artigo 3º da Lei 9624, de 2 de abril de 98. Parágrafo único. A VPNI, de que trata o caput deste artigo, são ministradas surgidas as revisões gerais de remuneração aos servidores públicos federais. Subseção 2 da gratificação natalina, artigo 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício do respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Artigo 64. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único vetado. Artigo 65. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Artigo 66. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção 3 do adicional por tempo de serviço. Artigo 67, que foi revogado pela já citada MP 222545, respeitar as situações constituídas até 8/3/99. Subseção 4 dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Artigo 68. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sob o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. Parágrafo 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 69. Haverá permanente controle de atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Artigo 70. Na concessão, os adicionais de atividades penosas, de insalubridade e periculosidade são observadas situações estabelecidas em legislação específica. Artigo 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Artigo 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere esse artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses.
Subseção 5 do adicional por serviço extraordinário. Artigo 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Artigo 74. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Subseção 6 do adicional noturno. Artigo 75. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora com 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo que esse artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73. Subseção 7 do adicional de férias. Artigo 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração no período de férias. Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Seção 8. A gratificação por encargo de curso ou concurso. Artigo 76-A. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, isso aqui foi incluído pela Lei 11.314/2006. Inciso 1. Atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da Administração Pública Federal. Inciso 2. Participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de prova ou para julgamento de recursos intentados por candidatos. Inciso 3. Participar da logística de preparação e realização de concurso público envolvendo atividade de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultados, quando tais atividades não estiverem incluídas entre suas atribuições permanentes. Inciso 4. Participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Parágrafo 1º. Os critérios de concessão e os limites de gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, ao observar os seguintes parâmetros. Inciso 1. O valor da gratificação será calculado em horas, observada a natureza e a complexidade da atividade exercida. Inciso 2. A retribuição não poderá ser superior ou equivalente a 120 horas de trabalho anuais, ressalvada a situação de excepcionalidade devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalho anuais. Inciso 3. O valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais incidentes sobre o maior vencimento básico da Administração Pública Federal. A linha A, 2 inteiros e 2 décimos%, 2,2%, em se tratando de atividades previstas nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo, 1 inteiro e 2 décimos%, ou 1,2%, se tratando de atividade prevista nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhados durante o jornal de trabalho, na forma do parágrafo 4º do artigo 98 desta lei. Parágrafo 3º. A gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões.
Capítulo 3 das férias. Artigo 77. O servidor fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumuladas até o máximo em 2 períodos, em caso de necessidade do serviço, ressalvadas hipóteses em que haja legislação específica. Parágrafo 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias, são exigidos 12 meses de exercícios. Parágrafo 2º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ou serviço. Parágrafo 3º. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Artigo 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto para o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º e 2º revogados pela Lei 9.527/97. Parágrafo 3º. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão receberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias. Parágrafo 4º. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Parágrafo 5º. Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal, quando da utilização do primeiro período. Artigo 79. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará de 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional proibida em qualquer hipótese de acumulação. Parágrafo único revogado. Artigo 80. As férias somente poderão ser interrompidas motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no artigo 77. Capítulo 4 das licenças. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 81. Conceder-se-á ao servidor licença. Inciso 1. Por motivo de doença em pessoa da família. Inciso 2. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Inciso 3. Para o serviço militar. Inciso 4. Para atividade política. Inciso 5. Para capacitação. Inciso 6. Para tratar de interesses particulares. Inciso 7. Para desempenho de mandato classista. Parágrafo 1º. A licença prevista no inciso 1 do caput deste artigo, bem como cada uma de suas prorrogações, serão precedidas de exame ou perícia médica oficial, observado o disposto no artigo 204 desta lei. Parágrafo 2º revogado. Parágrafo 3º é vedado o exercício de atividade remunerada durante o período de licença previsto no inciso 1 deste artigo. Artigo 82. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Seção 2. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 83. Poderá ser concedida a licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou da madrasta e enteado, ou dependente que vive às suas dispensas, e consta do assentamento funcional mediante comprovação perícia médica oficial. Parágrafo 1º. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso 2 do artigo 44. Parágrafo 2º.
A licença de que trata o caput, incluídas prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses nas seguintes condições. Inciso 1. Por até 60 dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor e, por até 90 dias, consecutivos ou não, sem remuneração. Parágrafo 3º. O início do interstício de 12 meses será contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida. Parágrafo 4º. A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período de 12 meses, observado o disposto no parágrafo 3º, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º. Seção 3. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Artigo 84. Poderá ser concedida a licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo 1º. A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Parágrafo 2º. No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também ser servidor público, civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com seu cargo. Seção 4. Da licença para o serviço militar. Artigo 85. Ao servidor convocado para o serviço militar, será concedida licença, na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Seção 5. Da licença para atividade política. Artigo 86. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período em que mediar entre sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. O servidor candidato a cargo eletivo da localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação, fiscalização, dele será afastado a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral até o 10º dia seguinte ao do pleito. Parágrafo 2º. A partir do registro da candidatura e até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 3 meses. Seção 6. Da licença para capacitação. Artigo 87. A cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com respectiva remuneração por até 3 meses, para participar de curso de capacitação profissional. Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata-se caput não são acumuláveis. Na sequência, artigos 88 e 89, revogados pela Lei 9526/97 e artigo 90 vetado. Seção 7. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 91. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos sem remuneração. Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou interesse do serviço. Seção 8. Da licença para o desempenho de mandato classista. Artigo 92. É assegurado ao servidor o direito à licença, sem remuneração,
para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, ou ainda para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na linha C do inciso 8 do artigo 102 desta lei, conforme disposto em regulamento, observar os seguintes limites. Inciso 1. Para entidade de até 5.000 associados, 2 servidores. Inciso 2. Para entidade entre 5.001 a 30.000 associados, 4 servidores. Inciso 3. Para entidades com mais de 30.000 associados, 8 servidores. Parágrafo 1º. Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para os cargos de direção ou de representação das referidas entidades, desde cadastradas no órgão competente. Parágrafo 2º. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada no caso de reeleição. Capítulo 5 dos afastamentos, seção 1, do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Artigo 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Inciso 2. Em casos previstos em leis específicas. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 1, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, o ônus da remuneração será o do órgão da entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Parágrafo 2º. Na hipótese de servidor cedido à empresa pública ou ser economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo pela remuneração do cargo efetivo, acrescido de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Parágrafo 3º. A cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. Parágrafo 4º. Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da administração direta federal que não tenha quadro próprio de pessoal para fim determinado e prazo certo. Parágrafo 5º. Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições para os 1º e 2º deste artigo. Parágrafo 6º. As cessões de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista que receba recursos do Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial de sua folha de pagamento e de pessoal, independe das disposições contidas nos incisos 1 e 2 e para os 1º e 2º deste artigo, ficando o exercício do empregado cedido, condicionado à autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto no caso de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. Parágrafo 7º. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos de entidade da Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação ou exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso 1, nos parágrafos 1º e 2º deste artigo. Seção 2 do afastamento para exercício de mandato eletivo. Artigo 94. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplica as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, a linha A, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. A linha B, não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Parágrafo 1º. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Parágrafo 2º. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa daquela onde exerce o mandato.
Seção 3. Do afastamento para estudo ou missão no exterior. Artigo 95. O servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial sem autorização do Presidente da República, Presidente dos órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. A ausência não excederá a 4 anos e fim da missão ou estudo, somente decorrido igual período, será permitida nova ausência. Parágrafo 2º. Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo, não será concedida a exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica aos servidores da carreira diplomática. Parágrafo 4º. As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata esse artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, são disciplinadas em regulamento. Artigo 96. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com a perda total da remuneração. Seção 4, incluído pela Lei 11.907/2009, do afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país. Artigo 96-A. O servidor poderá, no interesse da administração e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no país. Parágrafo 1º. Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para a participação em programas de pós-graduação no país, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados por um comitê constituído para este fim. Parágrafo 2º. Os afastamentos para a realização de programas de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares, para gozo de licença, capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 anos anteriores à data da solicitação de afastamento. Parágrafo 3º. Os afastamentos para a realização de programa de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 4 anos, incluído o período de estágio probatório, e que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo nos 4 anos anteriores à data da solicitação do afastamento. Parágrafo 4º. Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos para os 1º, 2º e 3º deste artigo terão que permanecer no exercício das funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido. Parágrafo 5º. Caso o servidor venha solicitar a exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência previsto no parágrafo 4º deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade na forma do artigo 47 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, dos gastos com seu aperfeiçoamento. Parágrafo 6º. Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou o seu afastamento do período previsto, aplica-se o disposto do parágrafo 5º deste artigo, salvo na hipótese comprovada de força maior ou caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade. Parágrafo 7º. Aplica-se a participação em programa de pós-graduação no exterior, autorizado nos termos do artigo 95 desta lei, o disposto nos parágrafos 1º a 6º deste artigo. Capítulo 6 das concessões. Artigo 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. Inciso 1, por 1 dia para a doação de sangue. Inciso 2, pelo período comprovadamente necessário para o alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado em qualquer caso a 2 dias.
Inciso 3, por 8 dias consecutivos em razão de: a linha A, casamento; a linha B, falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Artigo 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. Parágrafo 2º. Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Parágrafo 3º. As disposições constantes do parágrafo 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Parágrafo 4º. Será igualmente concedido horário especial vinculado à compensação de horário a ser efetivado no prazo de até 1 ano ao servidor que desempenha a atividade prevista nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 76-A desta lei. Artigo 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração, é assegurada, na localidade de nova residência ou da mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere em qualquer época, independentemente de vaga. Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou ao companheiro, aos filhos ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial. Capítulo 7 do tempo de serviço. Artigo 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. Artigo 101. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerando o ano como de 365 dias. Parágrafo único revogado em 97. Artigo 102. As ausências ao serviço previstas no artigo 97 são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: inciso 1, férias; inciso 2, exercício de cargo, comissão ou equivalente em órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, municípios e Distrito Federal; inciso 3, exercício de cargo ou função de governo ou administração em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República; inciso 4, participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu no país, conforme expuser o regulamento; inciso 5, desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento; inciso 6, júri e outros serviços obrigatórios por lei; inciso 7, missão ou estudo no exterior, com autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento; inciso 8, licença, a linha A gestante, a adotante e a paternidade; a linha B, para tratamento da própria saúde, no limite de 24 meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União em cargo de provimento efetivo; a linha C, para desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração de sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento; a linha D, por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; a linha E, para capacitação conforme dispuser regulamento; a linha F, por convocação para o serviço militar. Inciso 9, deslocamento para a nova sede que trata o artigo 18. Inciso 10, participação em competição desportiva nacional ou convocação para entregar representação desportiva nacional no país ou no exterior, conforme disposto em lei específica. Inciso 11, afastamento para servir organismo internacional de que o Brasil participe ou com qual coopere.
Artigo 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Inciso 1. O tempo de serviço público prestado aos Estados, municípios e Distrito Federal. Inciso 2. A licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor com remuneração que exceder 30 dias em período de 12 meses. Inciso 3. A licença para atividade política no caso do artigo 86, parágrafo 2º. Inciso 4. O tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo, federal, estadual, municipal, distrital anterior ao ingresso do Serviço Público Federal. Inciso 5. O tempo de serviço de atividade privada vinculado à Previdência Social. Inciso 6. O tempo de serviço relativo ao tiro de guerra. Inciso 7. O tempo de licença para tratamento da própria saúde que excedeu o prazo que refere à linha B, do inciso 8 do artigo 102, parágrafo 1º. O tempo em que o servidor esteja aposentado será contado apenas para a nova aposentadoria. Parágrafo 2º. Será contado em dobro o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra. Parágrafo 3º. É vedada a contagem acumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidade dos poderes da União, Estado, Federal e municípios, autarquia, fundação pública, economia mista e empresa pública. Capítulo 8 do Direito de Petição. Artigo 104. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa do direito ou interesse legítimo. Artigo 105. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado. Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que trata os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias e decididos dentro de 30 dias. Artigo 107. Caberá recurso, inciso 1, do indeferimento do pedido de reconsideração, inciso 2, das decisões sobre recursos sucessivamente interpostos. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior a que estiver expedido o ato proferido a decisão e, sucessivamente, em escala ascendente às demais autoridades. Parágrafo 2º. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Artigo 108. O prazo para interposição do pedido de reconsideração ou de recurso de 30 dias a contar da publicação ou da ciência pelo interessado da decisão recorrida. Artigo 109. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Artigo 110. O direito de requerer prescreve. Inciso 1. Em 5 anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afeta interesse patrimonial e créditos resultantes de relações de trabalho. Inciso 2, de 120 dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data de publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado quando o ato não for publicado. Artigo 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompe a prescrição.
Artigo 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração. Artigo 113. Para o exercício do direito de petição, é assegurada a vista do processo ou documento na repartição ao servidor ou ao procurador por ele constituído. Artigo 114. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade. Artigo 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo motivo de força maior.